devocionais para aqueles que valorizam as crianças. Ainda falta o mais novo, de Dan Bristner. Você pode encontrar esse livro na APEC mais próxima de você. Nós estamos hoje no capítulo 2 desse livro e é um capítulo extremamente forte. Ele começa compartilhando o texto de Gênesis 31, uma pequena fala de Raquel. Raquel não podia ter filhos. Então ela diz para Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Isso é muito forte. Por quê? Filhos representava vida, geração que viria após geração. Né? Os filhos representam continuidade. Então, se você era estéril, se você não tinha filhos, naquele tempo principalmente, era como se fosse uma maldição. Era como se sem filhos representasse a morte. A gente fazendo uma comparação hoje com as igrejas, que é o que ele coloca, uma igreja que não tem crianças, que não tem pequenininhos correndo lá em volta dela, é uma igreja fadada a morrer. É uma igreja que pode a qualquer momento deixar de ser igreja. Então ele coloca isso como uma fala urgente das nossas igrejas, pedindo por crianças. E ele fala também assim que na Bíblia nós vemos muitas mães pedindo por crianças, nós vemos muitas mães estéreis que corajosamente clamavam a Deus, pediam por gerações, por crianças, para que Deus desse essa continuidade, essa vida. Nós vemos também muitas mães chorando amargamente pelos destinos dos seus filhos, por terem sido um mau exemplo, por terem sido alguma coisa que trouxe perdição, maldição. Mas as crianças estão dentro da Bíblia em todos os sentidos. Na Bíblia nós temos vários textos sobre filhos, sobre problemas com crianças. A gente acha que muitos problemas são só de hoje, do nosso tempo, mas não, sempre existiram, principalmente os problemas relacionados às crianças. Eu vou citar alguns textos que você pode conferir depois, mas existiam problemas de pagamento a agiota com crianças, isso a gente pode ver lá em Jó 24:9. Existem pagamentos de dívidas adquiridas pela família com crianças. Você vê lá em 2 Reis 4:1. As crianças eram pagamentos de dívidas e viravam escravos. Você vê lá em Jó 24:7, 8 e 10, falando sobre as crianças nuas, com frio, jogadas nas ruas. Você vê em Joel 3 e 8, tráfico e prostituição de crianças, naquele tempo bíblico. Você vê pai e filho com a mesma esposa em Amós 2:7. Você vê sacrifícios de crianças em Jeremias 32:35. Então são coisas terríveis que aconteciam relacionadas às crianças. Eram problemas que traziam clamor, que traziam choro, que traziam amargura para as mães, para as famílias. E você não pense que Deus não se importava. Deus se importava sim com essas crianças. Deus se importa sim com as crianças. E essa é uma realidade que a gente vê no Salmo 68:5, que eu vou estar lendo para vocês. Salmo 68:5 diz assim: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Então está dizendo que Deus se importa sim com as crianças, com os órfãos. Deus se importa com as crianças que vivem sozinhas à mercê de tanta destruição. Lá em Tiago 1:27 nós também vemos outro tipo de versículo como esse. Está dizendo assim, que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então essa é a verdadeira religião, é ir buscar, ir atrás desses menos favorecidos, incluindo as crianças que sofrem, as crianças que estão em risco, as crianças que antes sofriam esses problemas e que hoje também sofrem problemas da mesma forma que esses que eu citei anteriormente. Nós temos alguns exemplos, ele coloca alguns exemplos. O exemplo de H, que foi abandonada junto com seu filho no deserto, e lá naquele deserto ela sabia que ia morrer. Ela disse, pronto, vou morrer. Vai morrer eu, vai morrer meu filho. E se afastou para não ver o menino morrendo. Mas só que naquele momento Deus mandou um anjo, porque Deus se preocupa com as crianças. E Deus tinha um plano ali naquela situação. Deus mandou um anjo, Deus mandou água. E Deus disse que aquele menino ia ter um futuro, né? Nós temos também o azeite da viúva. Lembram do azeite da viúva? Por que que Deus fez um milagre do azeite da viúva? Traga as panelas, né? O profeta falou, quantas panelas, o que você tem em casa? E aquele azeite se multiplicou porque o seu esposo tinha morrido e ela ia pagar a dívida adquirida com os seus 2 filhos. Deus se importa com as crianças. Nós temos também a viúva de Naim, uma viúva que só tinha um filho e que o seu filho havia morrido. E Deus chegou ali através do milagre que Jesus fez, não é? Trazendo a vida àquele jovem. Nós temos a mãe sunamita, que não pediu um filho a Eliseu, e que Eliseu disse que ela teria um filho, ela teve um filho. E quando ela teve aquele menino, veio a falecer, e ela disse, olha, eu não te pedi, e agora eu me apeguei, o que é que eu faço? E Eliseu foi lá e ressuscitou aquele menino. E ainda o desprezível Herodes, quando fez aquela matança com as crianças. E ele coloca no texto que as crianças seriam, ele coloca como se as crianças seriam os primeiros mártires da igreja, porque foi uma matança de pequeninos, uma matança de crianças, foi terrível. Mas Jesus, o pequeno Jesus, saiu vitorioso porque Deus tinha um plano de salvação, de redenção através do Filho de Deus, né? Então nós vemos Deus agindo na vida das crianças, nós vemos milagres acontecendo na vida das crianças, nós vemos Deus ouvindo o clamor, o pedido em favor das crianças. Mas nós vamos para Lamentações 2:19, nós vemos um versículo que nos impulsiona a orar. Lá em Lamentações 2:19 diz, levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor por causa delas, das crianças. Deus não ordena para esquecermos, apagarmos, fazer de conta que não está acontecendo. Há sim um problema. As crianças precisam ser acolhidas e precisam de ajuda, e o Senhor está pronto a ajudar. Deus nos ordena não apenas a orar pelas crianças, mas a derramar os nossos corações como água na presença do Senhor por causa delas. Então, meu irmão, ore, minha irmã, ore. Ore pelas crianças, ore pelos pais das crianças, ore pelos professores que levam a mensagem de vida, de transformação aos pequeninos. Ore pelas igrejas, para que sejam capazes de ajudar os pais nessa obra tão especial, de levar muitas crianças a Cristo. E voltando para Gênesis 30, versículo 1, né? Raquel chorava e dizia, dá-me filho e se não morro. Chorar por um filho. Vocês lembram quem foi o filho que Deus deu? Deus deu um filho sonhador.
Deus deu José. Deus deu José a Raquel, um filho sonhador. Esse deve ser o grito da igreja hoje, dos professores, dos pais da igreja hoje. Senhor, dai-nos crianças e que elas sejam crianças sonhadoras. Por quê? Porque nós estamos a um passo da extinção. Quando a gente olha para muitas igrejas, nós vemos poucas crianças, outros interesses. Então nós precisamos clamar e pedir. Hoje, as maiores catedrais luxuosas, famosas, só existem turistas tirando fotos. Ele coloca alguns relatos de alguns templos extraordinários, belíssimos, que foram investidos milhões, mas que hoje não tem mais nada. Deus ouve. Deus deu José, inquieto e sonhador. Por que ele era inquieto? Acho que talvez, se fosse uma criança tímida, não teria nem contado os seus sonhos, né, para os seus irmãos, para o seu pai. Que sonho absurdo aquele de José. Mas ele era inquieto, ele contou aquele sonho para os seus irmãos e isso causou inveja, isso causou até tristeza nessa família. Mas Deus tinha um propósito em tudo isso, né? Ele era inquieto para contar o que deveria. E ele contou, e como ele foi, Deus agiu nisso aí, lá na frente. Se ele não tivesse contado, eu ia dizer, não, isso não, você nunca disse isso pra gente. Quem disse que Deus já queria isso há muito tempo? Né? Mas ele era inquieto e sonhador e ele contou os seus sonhos. Ele tinha um coração que amava e perdoava, porque no tempo certo, no momento certo, ele perdoou os seus irmãos. Você pode ver toda essa história de José lá em Gênesis. Lá em Gênesis 35 até o 42, se eu não me engano. Você pode ver essa história de José, dos seus irmãos. Que história extraordinária, né? Que história de Hollywood essa história. Você precisa conhecer até o 42, mais ou menos. Gênesis do 35 até o 42 é todo desenrolar dessa história. Então, nossas crianças, as nossas crianças precisam ser sonhadoras, nossas crianças precisam ter um coração que ama, um coração que perdoa. Nossas crianças precisam olhar para as circunstâncias, mas entender que o destino de Deus, o propósito de Deus está ali naquilo. Então não interessa se ele passa por rejeição, por incompreensão, por ciúmes, por ameaças. Se Deus tem um plano ali, vai se cumprir. Foi o que aconteceu na vida de José. Nós devemos esperar o tempo que for preciso para que Deus realize o seu querer e o seu propósito através das vidas das nossas crianças. Creia. Ore pelas crianças, Deus tem um propósito nessas crianças que estão ao seu redor. Invista nelas, conte histórias bíblicas, traga aplicações. Ore ao Senhor para que essas histórias sejam histórias que transformem a vida das nossas crianças. Conclusão, derrame seu coração pedindo a Deus pelas crianças. Vale a pena orar ao Senhor pela vida das nossas crianças. Crianças são a esperança de uma nação. Crianças são a esperança de uma nação que sonha e que cumpre os propósitos de Deus na terra. Não deixe de orar pelas crianças. A Finlândia, nesse tempo, eu não estou tendo contato com elas, mas você pode orar, interceder, buscar, clamar pela vida das crianças. A APEC tem um folhetinho, a APEC, Aliança para a Evangelização das Crianças, tem um folhetinho que acompanha um ritmo de oração. São 8 dias orando pelos grupos de crianças menos alcançadas. Que crianças são essas? Crianças indígenas, crianças ribeirinhas, crianças ciganas, crianças sertanejas, crianças quilombola, crianças imigrantes, surdos, bilionários e miseráveis. Então você pode assumir esse compromisso diante de Deus de orar pelas crianças que estão ao seu redor e pelas crianças que são menos alcançadas no nosso Brasil, principalmente. Que Deus abençoe sua vida, que você se torne um intercessor pela vida das nossas crianças e que você clame:
Dai-nos filhos, Senhor. Dai-nos filhos, filhos sonhadores, que cumpram o teu propósito. Deus abençoe.